A paz do Senhor. Eu sou a missionária Sueli Lima e você é muito bem-vindo na nossa série de comentários sobre as lições bíblicas. Neste comentário, estaremos trabalhando sobre o berçário, quarto trimestre da nossa EBD de 2024. O tema trimestral para o berçário é Vamos conhecer a casa de Deus. E hoje nós estudaremos sobre a lição de número 3. Mas antes de dar continuidade a este nosso estudo, eu quero te pedir uma coisa. Pegue agora a sua Bíblia, seu caderno de estudo, canetas, marcadores, quem sabe um dicionário ou um comentário bíblico e procure um lugar reservado para que você possa desfrutar melhor deste momento de estudo. Sim, é muito importante que você neste momento se concentre para estudar com foco. O trabalho do Senhor, ele não pode ser feito de uma maneira casual, relaxadamente. Nós precisamos fazer com esmero. A Bíblia diz: se é ensinar, se o seu ministério é ensinar, haja dedicação ao ensino. E dedicação significa que eu voluntariamente estou abdicando, renunciando outras coisas para me dedicar, para dar exclusividade, para me gastar com algo que é para glorificar o nome do Senhor. E neste caso, o ensino da palavra de Deus. Bom, eu te peço, junte agora o seu material, vá para um cantinho da sua casa, para a sua mesa de estudos e vamos juntos estudar esta lição do berçário. Já juntou teu material? Faça isso agora. Enquanto você se prepara, eu quero te lembrar que nós estamos trabalhando com o berçário. E no berçário nós temos um grande desafio nas nossas igrejas, que é, entre outros desafios, o desafio do espaço. Muitas vezes nós não temos um espaço adequado, seguro, silencioso para o berçário. Muitas vezes é ali um cantinho, meio que improvisado. Claro que se você está numa congregação que tem um berçário organizado, parabéns para você, que bom! Mas se você não tiver, também não desanime. Coloque ali os seus alunos em círculo, né, juntamente com os seus pais ou responsáveis e faça uma aula excelente. Mas uma coisa eu quero dizer para você: pode até faltar um espaço adequado, nós não estamos em situações, digamos assim, geralmente a nossa igreja não tem uma grande estrutura de EBD. Isso pode até faltar, mas sabe o que não pode faltar? Um professor dedicado, um professor que orou durante a semana e um professor que estudou a lição. Mas, missionária, eu vou dar uma aula de 5 minutos, de 10 minutos de conteúdo. Os meus alunos ainda nem sabem, não entendem tanta coisa. Eu não preciso de tanto preparo. Aí é que você se engana, meu querido. Quanto menor é o aluno, mais bem preparado precisa ser o professor, a professora, porque você vai trabalhar ali com digamos assim, você vai ter a oportunidade, o privilégio de estar formando os fundamentos da fé desta pessoa. Não olhe para o bebezinho apenas como um bebezinho, mas olhe para ele como uma pessoa que está aprendendo os fundamentos da fé que ele terá, que ele precisa ter, que é a fé em Cristo durante toda a sua vida. Já pegou o teu material? Podemos começar? Deixa eu te dar uma dica didática muito valiosa. Olha, leia toda a sua lição bíblica, leia o manual. Gente, escrever o manual para o berçário é um grande desafio. Eu, particularmente, tive muito mais trabalho escrevendo para o berçário do que escrevendo para os primários, porque nós temos que ir por longe, ao mesmo tempo uma aula curta, concisa. Isso exige
muito mais conhecimento. Acredite, simplificar um conteúdo exige muito conhecimento. Por isso é que você precisa estudar e estudar bem. Então vamos para o nosso título? Marque, por favor. O Papai do Céu cuida da sua casa. Isaías 66, versículos 1 e 2 diz assim: Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E que lugar seria o do meu repouso? Porque a minha mão fez todas as coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Atos, capítulo 7, versículos 48 a 50, diz assim: Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Não fez porventura a minha mão todas as coisas? Ainda Atos, no capítulo 17, versículo 24, diz: O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Pensando desta maneira, para que serve o templo? Ou para que servia o tabernáculo? Bom, o tabernáculo é um símbolo. O tabernáculo é descrito na Bíblia como a tenda da congregação. Ou seja, ele era o símbolo visível da presença de Deus no meio do povo de Israel durante a sua peregrinação no deserto. Quem mandou construir o tabernáculo foi o próprio Deus. Veja o que está escrito no livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 8. E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio dele. Ainda em Levítico, no Pentateuco, Levítico capítulo 26, versículos 11 e 12, está escrito: Estabelecerei a minha morada no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. E serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Sim, foi o Senhor quem mandou ser construído o tabernáculo. Então, quando nós falamos da tenda da congregação, nós estamos falando de um símbolo muito importante. Símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. Por quê, queridos? Porque naquele tempo, as pessoas que adoravam a outros deuses tinham uma compreensão muito errada de Deus. O Deus verdadeiro queria provar para o seu povo que ele, sendo uma pessoa, sendo um Deus pessoal, estaria com eles em todo momento. Portanto, o tabernáculo, a tenda da congregação no meio do arraial, simbolizava essa presença constante do Senhor com o seu povo. Mas o que isso vai dizer para os bebezinhos? Vocês podem me perguntar. Queridos, queridas, esta lição é valiosíssima, porque nós iremos ensinar aos nossos pequeninos que o nosso Deus, o único verdadeiro, é um Deus pessoal. No tempo de Moisés, durante a conquista da terra, o tabernáculo era o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. Depois da conquista da terra, depois que Salomão fez o templo, o grande e suntuoso templo, passou a representar o mesmo que o tabernáculo representava. Porém, tanto o templo de Salomão quanto o tabernáculo feito por Moisés são símbolos de uma habitação temporária. Por quê? Porque o Senhor Deus quer morar
e vai morar no coração de cada um que a recebe, que a aceita, que entende que necessita da salvação em Jesus Cristo, para tornar-se então a habitação de Deus. Sim, Deus quer morar no nosso coração, reinar em nossas vidas. E é isto que nós precisamos viver e que nós precisamos ensinar os nossos pequeninos para que eles, desde pequenininhos, amem a casa do Senhor, entendendo que eles estão ali para aprender do Senhor, para conviver com o povo do Senhor, mas que é no seu coração que o Senhor Deus quer morar a cada dia e que eles precisam sentir a presença do Senhor cuidando e guiando as suas vidas. Deste modo, você poderá fazer a conexão. Papai do céu cuida da sua casa. Papai do céu cuida do nosso coração. Papai do céu cuida de cada um de vocês. Cuida de cada um de nós. Além da palavra-chave tabernáculo, a outra palavra-chave desta lição é cuidado. Então, o cuidado à luz da Bíblia, o cuidado de Deus por nós, é uma expressão do amor de Deus. O amor de Deus se expressando na forma de provisão, de proteção para as nossas vidas e, acima de tudo, se manifestando por meio da sua própria presença. A presença de Deus, por sua vez, nos dá a direção e a orientação que nós necessitamos. A presença de Deus nos consola, a presença de Deus nos sustenta em momentos de crise. A presença de Deus é que possibilita que nos cheguemos a Ele para pedir perdão, para apelar pela sua misericórdia. Deus cuida de nós. Por quê? Porque Ele nos criou, porque Ele nos ama e porque Ele quer morar em nosso coração. Então, professor, nós já temos aí duas palavras muito importantes nesta lição. A palavra tabernáculo, que já vem desde a lição anterior, porque nós estudamos sobre o material necessário para o tabernáculo. Nós temos aí a palavra cuidado, como uma palavra muito importante nesta lição, e a palavra presença. Sim, a presença do Senhor. E a presença do Senhor em relação ao povo de Deus, ela era vista realmente, literalmente vista. Como? Na tenda da congregação havia 2 sinais da presença de Deus. O primeiro era a nuvem durante o dia. Durante o dia, aquela nuvem cobria a tenda da congregação. Não era para dar sombra, não era para ficar mais fresquinho, não era para proteger a tenda. Não. Qual era o recado que Deus estava dando para o seu povo? Eu estou aqui, eu estou presente, eu estou em ação, eu estou em movimento. Tanto é, querido professor, que toda vez que a nuvem se movia, significava que o povo precisava desmanchar todo o arraial, inclusive desmontar o tabernáculo e seguir a nuvem. Por quê? Porque ela era um símbolo da presença de Deus. E a presença de Deus, além de expressar o cuidado de Deus, ela também nos dá direcionamento. Olha que lição maravilhosa. A presença de Deus nos direciona. O outro sinal era visto durante a noite. Durante a noite era vista uma coluna de fogo. Também essa coluna
significava a presença do Senhor, Deus presente, Deus em ação, Deus no meio do seu povo. Embora estejamos falando aqui do cuidado de Deus pela sua casa, nós sempre devemos fazer a aplicação. Como você é morada de Deus, como Deus mora no seu coração, Deus também cuida de você. Durante o dia, Ele cuidará de você. Durante a noite, Ele também cuidará de você. Então, nós vamos ficando por aqui. Minha dica para você é que você estude mais. Estude além daquilo que você precisa comunicar ao seu aluno, porque quanto mais você estudar, mais familiar se tornará o conteúdo ao falar dele. Quanto mais você entender do conteúdo, mais fácil se tornará esse conteúdo na sua boca. Isso significa que os alunos aprenderão mais e que você também terá aquela satisfação de ter aprendido um pouco mais. Embora nós, professores, não estudemos para ensinar, estudamos porque necessitamos aprender. E ensinar é um transbordamento daquilo que nós sabemos, mas fica assim um gostinho doce de ter ministrado uma boa aula na compreensão, na altura da compreensão dos nossos alunos, empolgados, convictos de que a palavra não voltará vazia. Amém? Então, estude mais do que você necessita para ensinar. Entenda o contexto, entenda com profundidade e assim você poderá ajudar o seu aluno a também amar a palavra de Deus. Amém? Eu espero que este comentário tenha ajudado você e que você esteja animado depois disso a continuar estudando. No nosso próximo podcast, nós estudaremos sobre o chamado de Samuel. E é muito importante que você faça uma conexão sempre antes de iniciar a aula do dia, o tema do dia. Relembre o tema anterior para que o seu pequeno aluno entenda que está estudando o mesmo tema. Como Deus cuida da sua casa, como Ele cuida de nós, porque nós somos a sua habitação. Um grande abraço. Deus abençoe você. Deus abençoe seus alunos. Deus abençoe seu ministério.